posso fazer um pedido inusitado? E ela olhou e falou assim, depende, pede, né? Ele falou assim, não vamos fazer nada, eu vim aqui hoje só para ver o último capítulo da novela. Todas as meninas de programa e os meninos de programa, eles são meio psicólogos, né? Tem gente que procura um garoto de programa ou uma mulher de programa para conversar. Para conversar, é verdade. É bem comum. Ou para não se sentir sozinhos, para fazer companhia. Não, muitos vão para falar a vida. Eles ouvem muito. Então, assim, esse tipo de seleção é super interessante. Sim. Tem que gostar de ouvir. Eu vi um filme outro dia, acho que era... Ai, meu Deus, será que era esse o nome? Indecente, se eu não me engano? Não vou lembrar. Que era isso, era uma... São duas irmãs, e aí... Uma irmã, tipo, não tá bem de vida e tal, liga pra outra, a outra vai pra ajudá-la. E aí, a irmã chega... Isso que eu tô falando é a premissa, tá? Não é spoiler, não, do filme, que a galera já fica puta. E aí, quando a menina chega pra ajudar a irmã, no dia que ela chega, é logo o início do filme, a irmã é assassinada. Nossa. E aí, ela começa a investigar e descobre que a irmã dela tava sendo cam girl. E aí desenrola todo o negócio. Então aí tem essa história por trás dos caras que tinham essa relação meio que... Não, ela é minha, ela... Sabe? E aí ela começa a descobrir... E aí rola a história, mesmo que eu não vou entrar daí pra frente, que daí vai ser spoiler. Sim, aí vai dar spoiler. Mas é exatamente essa questão, assim, dessa relação meio maluca das pessoas que não entendem. Não separam, exato, né? Exato. Mas é muito mais comum do que a gente imagina. Principalmente se repetem a mesma menina ou o mesmo menino. Tem gente que vai para conversar. Eu tive um caso que foi muito interessante. Foi uma menina de programa que ela frequentava uma termas, e aí chegou um dia um cara que já tinha rodado com todas as outras, e aí queria ela. E aí ela estava muito chateada porque era o último dia de uma novela chamada Celebridades, do Gilberto Braga. Claro. Você lembra? Sim. Com a Malu Quem matou o Lineu. Exatamente. Que era o que ia revelar no final, lembra? Exatamente. E aí o cara pediu, ela falou, bom, tem que obedecer, né? Vamos lá. E aí ele chegou, ela falou assim, que saco esse cara, não sei o quê, não gosto dele, porque ele já rodou com todo mundo. Aí ele chegou para ela e falou assim, posso fazer um pedido inusitado? E ela olhou e falou assim, depende, pede, né? Ele falou assim, não vamos fazer nada, eu vim aqui hoje só para ver o último capítulo da novela. Aí ela falou, ótimo, tudo que eu queria. Pois bem, nessa história ela achou aquilo fofo, lindo, eles estão casados. E felizes. Que loucura, que legal isso. Caralho! Aí ela falou assim, eu descobri que um homem que se dispõe a pagar um programa para assistir um último capítulo de novela, eu falei, esse homem é o homem da minha vida. Casaram, têm filhos e são muito felizes. Que história legal. Que história linda. Eu amei essa história. Eu também. Tanto que eu falei assim, gente, mas coisa incrível, porque ela estava com 1000 pés atrás. E ele teve vergonha de pedir para as outras, porque ele já tinha feito sexo com as outras. Então, quando era ela a única que não, ela meio antipática, ele falou, posso fazer um pedido inusitado. Fez e graças às celebridades. Olha aí, graças Tá vendo? Acabou a novela, começou a vida real. Exatamente. Gente, que incrível. É. Essa semana um amigo meu, amigo, não posso dizer que é amigo, mas uma pessoa que eu sigo no Twitter, que me segue de volta, mas é aquela relação que você não sabe nem quem é a pessoa, né? Sim. Ele tava comentando que ele tem uma amiga, que ela é garota de programa, e ela, amiga dele há muitos anos, ela foi visitá-lo, eles tinham marcado de fazer um tour na cidade dele. E aí, um dos caras que... É um dos caras que ela atende, que tem essa maluquice de minha, não sei o quê, começou a descobrir o telefone dele, mandar mensagem pra ele, quem que você pensa que é e tal. E ele falou, eu orientei ela a procurar a polícia, porque não é nem por ser eu sou amigo dela, mas ela pode namorar? Ela não vai poder ter uma vida? Porque esse cara tá achando que ele é dono dela. Ocorre também muito, né, essa fixação, assim. Isso acontece demais, mais do que a gente imagina, assim. As meninas de programa sofrem muito essa coisa desse tipo de assédio, porque as pessoas... Tem caras que confundem, literalmente, a realidade com o mundo real. A pessoa que confunde... Eu vou entrar nisso agora, então, pra te perguntar uma coisa. Eu assisti o Golpista do Tinder, e o Inventando Ana. E aí, tava conversando sobre isso, acho que ontem, não lembro, que eu falei, eu tenho a impressão de que ele é mais filho da puta do que ela. Ela, eu acho que ela tem mais
uma desestabilidade ali, porque tem hora que parece que ela mesma acredita no que ela tá falando. Ele me parece mais... Entende o que eu quero dizer? Mania no caso dela, mas ele também... Então, ele me parece mais canalha. Porque ele sabe mentir muito bem, mas ele usa a mentira dele para se dar bem. Sim. Ela vai se fudendo com a própria mentira. Ela passa a acreditar. Apesar de ela se dar bem pontualmente, mas ela não faz fortuna com a própria mentira. Ela não... tem hora que ela chora, contando a própria história. É meio que uma coisa maluca ali. Ela de fato acredita, né? Quando ela fala, eu vou chamar fulano, ela de fato acredita. Eu acho, por exemplo, o golpista do Tinder, eu não tenho dúvida de que ele é um cara do mal mesmo, assim, é um estelionatário afetivo. Pronto, Sim. É um 7-1, né, que a gente chama literalmente, tá no Código Penal. Então, ele faz tudo milimetricamente calculado. Ele não diz uma palavra que ele não saiba o que vai pegar, na fraqueza ou na sedução. Ele joga xadrez com as pessoas. Essas pessoas, sem querer te interromper, mas eles conseguem reconhecer a fraqueza da vítima? Com certeza. Por exemplo, uma pessoa, quando a gente diz que uma pessoa não tem empatia, não tem sentimentos pelo outro, o que acontece? Você está falando de uma pessoa que o outro é simplesmente um objeto de uso. Então, para que uma outra pessoa serve se eu não tenho empatia por você ou por você? Você só serve para eu ter ou diversão, ou status, ou poder. Você é um objeto. Queridos, eu tenho algo muito especial para vocês. Nos próximos dias, quem adquirir qualquer um dos meus cursos online vai receber outro inteiramente grátis. Sim, um segundo curso de presente para você ou para qualquer pessoa que você queira beneficiar com esse conhecimento. E tem mais. Se você fizer sua inscrição nas primeiras 48 horas, ainda vai ganhar uma palestra inédita que eu gravei com muito carinho, baseada nas minhas vivências e estudos profissionais que poderão, de fato, transformar a sua caminhada. Para isso, é só clicar no link que está aparecendo e escolher com calma o que você acha que nesse momento te chama e deixar o conhecimento entrar. Não hesite, pois se cuidar é um ato de coragem.